Olá, caros alunos, estamos aqui então com mais uma aula sobre estequiometria. Dessa vez a gente vai falar sobre fórmulas químicas, tá? Que são as maneiras de representar as substâncias químicas que nós vamos utilizar nas reações, né, para calcular massa, número de mols, enfim. Há duas principais maneiras de representar, né, duas principais fórmulas, tá? Sendo que no fundo é uma principal, tá? Que é muito usada, a outra é pouco usada. Então, sem demoras aqui, eu já vou escrever. Né? A primeira e a principal delas é a fórmula molecular. E a outra é, aí eu vou colocar um pouco mais em cima, é a fórmula mínima. Também conhecida como fórmula empírica. Vou explicar o porquê desse nome. Já. Mas enfim, então, essa é a principal, fórmula molecular. Tá? O que ela representa? Então, ela vai reunir os elementos químicos que compõem uma substância junto com o número de átomos exatos que está naquela molécula, seja qual for, né? Então, um exemplo que eu posso passar aqui é a molécula do dióxido de carbono, que é o CO2. Tá bom? É uma molécula que a gente tem um átomo de carbono no centro e ele está ligado a dois átomos de oxigênio aqui, né, por ligações duplas. Então, essa aqui é uma outra maneira de representar a molécula, tá? Mas não vamos entrar a fundo aqui nessa questão. Tá, mas a fórmula molecular, então, vai indicar aqui o número exato de átomos que tem. Então, como tem dois átomos de oxigênio, eu coloco um númerozinho 2 embaixo aqui da letra que representa o nome desse elemento. Aqui o carbono tem um átomo só, então a gente não coloca número, porque se colocar nada a gente já entende que tem um carbono já, tá bom? Então a gente representa a partir de 2 para cima. E esses números que estão aqui embaixo, né, subscritos, eles se chamam índices. Tá? Isso aqui é um índice, está indicando esse valor. Então não tem muito segredo, a fórmula molecular é isso. Você coloca quais elementos químicos tem na substância e o número exato de átomos que compõem a molécula. Agora, por outro lado, a fórmula mínima já é um pouquinho mais confusa. Por quê? Porque ela segue a mesma estrutura assim, da fórmula molecular, tá bom? Mas os índices não indicam o número de átomos certinho, tá? Então, se eu pego, por exemplo, essa fórmula aqui, ó, CH2O, então eu sei que ó, tem um númerozinho 1 aqui, um númerozinho 1 aqui, subentendidos, só que esses índices não estão indicando, olha, tem um átomo de carbono nessa molécula, nessa substância. Ah, tem 2 de hidrogênio. Não. Ele está fazendo, na verdade, uma relação das proporções, né, das partes de carbono, né, de oxigênio que compõem o todo. Então, o que eu tenho que interpretar daqui? A cada parte, aí, o que eu quero dizer com parte? Pode ser o número de átomos, pode ser o número de mols. Então, eu sei que a cada tantos átomos de carbono que tiver nessa molécula, eu sei que o número de átomos de hidrogênio tem que ser o dobro, tá? E o número de átomos de oxigênio tem que ser 1, perfeito? Agora, exatamente isso aí, esses números? Não exatamente. Então, eu posso ter uma substância, por exemplo, a glicose, tá? Que ela tem a fórmula molecular C6H12O6. Então, vejam que a proporção segue o padrão da fórmula mínima aqui, ó. Então, para cada átomo de carbono, eu tenho que ter o dobro de hidrogênio. Olha aqui, 6 de carbono, o dobro de hidrogênio, que é 12. E o de oxigênio é 6, que é a mesma quantidade. Tá? Então, por um lado, a fórmula molecular indica o número de átomos certinho, a fórmula mínima só indica a proporção que existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né, de fazer essa interpretação corretamente. Tá certo? E essa fórmula também é chamada empírica porque é o tipo de fórmula que dá para se adquirir através de alguns experimentos de leis ponderais, né, medindo massa e tal. Então você pega uma certa quantidade de alguma substância e aí você determina a porcentagem dos elementos que tem naquela amostra. Você fala, olha, eu tenho 1 quilo dessa substância aqui que eu não sei qual é, mas eu consegui decompor ela e eu vi que tem tantos, né, tipo 10% de carbono, 50% de oxigênio, 3% de ferro. Né? Então você vai determinando a contribuição percentual de cada elemento químico. E a partir desses dados você consegue
chegar nessa fórmula, né? Já vou pegar um exemplo aqui para a gente calcular, tá certo? Mas é muito importante que isso fique claro. Os índices da fórmula mínima indicam proporções dos elementos. Os índices da fórmula molecular indicam o número absoluto de átomos que tem em uma molécula, ou uma substância, que pode ser não molecular, né? Mas enfim, vamos fazer um exercício aqui então, pessoal. Calcule a fórmula mínima de um composto formado pelos elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio nas seguintes proporções em massa. Tá? Então vejam, aqui a gente vai ter alguns dados de porcentagem que são porcentagens de massa, ou seja, é uma divisão entre massas. Então ele está falando 38,7% de carbono. O que eu tenho que entender disso aí? Significa que a massa da amostra de carbono, o total de carbono, a da massa de todo o carbono que tem na amostra, eu dividi pelo total, que seria da substância, eu vou colocar um MT, esse valor vai dar 38,7%. Tá? E aí lembre-se que esse porcento é uma abreviação da fração de dividir por 100, tá certo? Tá? Então, porcento é justamente porque por 100 é dividido por 100. Tá? Então, no fundo, a porcentagem em valor absoluto é 0,387. Tá? Então, essa daqui é a parte importante, tá, de se lembrar. Em vários cálculos você vai ter que usar o valor absoluto, tá? Mas não vai ter erro se você lembrar que esse porcento é dividir por 100, tá? Então é só fazer uma conversão. Tanto que eu vou até apagar aqui que a gente não vai precisar disso agora. E analogamente, se eu pego então a massa de hidrogênio e divido pelo total, isso aqui que é assim que eu calculo a relação percentual, isso vai dar 16,1%. E a massa de nitrogênio dividida pela massa total vai ter que dar 45,2%. Tá certo? Essas são as contribuições. Então, como a partir desses dados, isso aqui o experimento que me dá, né? Então, eu conseguindo calcular qual que é a massa de cada um desses elementos, eu chego nesses valores. Mas então, dado esses valores, como que eu chego na fórmula mínima? Vou mostrar agora o algoritmo, tá certo? Como faz, depois explicar o porquê que ele dá certo. Mas o primeiro passo é você pegar a porcentagem e dividir só o valor numérico da porcentagem, sem o porcento. Na verdade, pode deixar ele aqui também. Tá? Vou fazer com ele aqui, vamos carregar até o fim. E aí a gente vai dividir agora pela massa atômica de cada elemento. Tá? Então agora a gente vai ter que lembrar. Né? Às vezes o exercício já dá os valores das massas atômicas para você, senão você vai precisar consultar a tabela periódica. Então eu já lembro aqui o valor da massa atômica do carbono. Então massa atômica do carbono vale 12 U, que é a unidade de massa atômica. Você vai vir e dividir aqui e só pega o valor numérico direto, sem a unidade de medida. Tá? E aí você vai chegar nesse resultado, tem que fazer essa conta aqui. Então, eu sei que é chato, assim, com algumas aproximações, mas para o vestibular tem que fazer, né? No caso, aqui eu já tenho uma calculadora, eu já vou colocar o resultado calculado. Então vai ficar 3,225. Coloca 1% aqui, pode carregar ele, ou se você quiser fazer 100, vai dar certo também, mas eu prefiro colocar para não confundir muito a cabeça. Deixa eu só jogar um pouquinho para cima isso aqui. Então agora faz a mesma coisa para o hidrogênio, então você vai pegar a porcentagem aqui, ó. Tá? Pode deixar ela porque ela vai se cancelar no fim. E aí você divide pela massa atômica do hidrogênio, que isso aqui vale 1 unidade de massa atômica. Então divide por 1, vai dar 16,1%. Tá? E agora a gente pega a massa, quer dizer, a porcentagem de nitrogênio e divide pela massa atômica dele. Então, do nitrogênio é 14 unidades de massa atômica, tá certo? Então, eu divido por 14 isso aqui, e o resultado vai dar, só um instante. Então, vai ficar aproximadamente 3,228%. Muito próximo ali do carbono, tá certo? Então, o que a gente conseguiu nesse resultado aqui, pessoal? É estranho, mas depois eu explico exatamente porquê, mas é que ele é como se fosse a proporção da massa, né, de cada elemento em relação ao todo. Assim, né? Não é exatamente isso, mas é como se fosse.
Agora o último passo é você determinar, olha, quem que é o menor valor que tem isso aí. Tá? Você vai pegar o menor valor, esses dois aqui, ó, no fundo eles é para ser a mesma coisa, tá? Só foi uma questão de aproximação que ficaram diferentes, mas a ideia é que seja o mesmo valor. Mas você vai pegar o menor deles e aí vai dividir todos eles, tá? Então, vou pegar esse valor aqui que deu do carbono, né? Então, só lembrando aqui, isso aqui é do carbono, isso aqui é do hidrogênio, isso aqui é do nitrogênio. E aí a gente vai dividir. Então, 3,25 dividido, né, por cento dividido pelo próprio 3,225%. Esse aqui, obviamente, vai dar 1. O 16,1% a gente vai dividir pelo 3,225%. Aí a gente vai pegar e aproximar para o inteiro mais próximo, tá certo? Então, 3,225, a gente divide. Isso aqui vai dar aproximadamente 5, tá? E lembrando, as porcentagens se cancelam, porque são frações de divide por 100. Então, em cima vai estar dividido por 100, embaixo vai estar dividido por 100, isso simplifica na fração e dá o mesmo resultado. E por último, 3,228%, se eu dividir pelo 3,225%, isso aqui vai dar aproximadamente 1, tá? Então, a gente chega nesses valores inteiros, tá? Esse segundo passo tem que aproximar para o inteiro mais próximo. E esses aí, pessoal, vão ser os índices da fórmula mínima. Então, se o primeiro é do carbono e deu 1, eu sei então que o meu resultado final vai ser o seguinte, tá? O carbono com índice 1, o hidrogênio tem 5 e o nitrogênio é 1 também. Então, CH5N é a minha fórmula mínima. É só isso, tá? Que chega. Agora, por que fazer esse negócio? Né? O que a gente está fazendo? E isso aí vai dar certo, né? Por que vai dar certo? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo do algoritmo que a gente fez foi pegar a porcentagem. Então a porcentagem ela vai ser a massa do elemento X que eu tenho dividido pela massa aqui da substância total, tá certo? E aí eu peguei esse valor e dividi pela massa atômica do elemento X, né? Então foi o que a gente tinha feito lá com carbono no início. Então a gente pega esse valor e a gente está dividindo ele, vou colocar uma flechinha aqui, ó. Estamos dividindo ele, a massa da substância, vezes a massa atômica desse elemento. Então fizemos isso, dividimos. Mas se você recordar das relações fundamentais da estequiometria, tá? A massa de um elemento ela tem que ser o número de átomos do elemento multiplicado pela massa atômica que tem. Por quê? Ora, a massa total desse elemento é a soma das massas de todos os átomos desse mesmo elemento que estão ali. Então a de um deles é a massa atômica, né? Então basta multiplicar pelo número de átomos que tem no total, vai dar a massa total. Só que o que acontece? Simplifica, né? Aqui então a massa atômica desse elemento vai simplificar e vai sobrar o número de átomos desse elemento dividido pela massa total da substância. Tá? Então esse daqui foi o primeiro passo. Foi mais ou menos isso aqui que o que eu queria dizer, né? Quando a gente calculou esses valores percentuais, em que isso aqui está indicando mais ou menos quanto a massa, né, equivale do total da substância aqui, né? É porque é uma relação do número de átomos que tem dividido pela massa total da substância. Tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia é parecida aí, é tipo uma proporção aí que faz. Só que a gente não calculou apenas de uma, né? Então no caso a gente até calcula de uma outra substância. Como a gente viu naquele exemplo anterior, a gente tinha calculado o do carbono, pela massa da substância, e a gente calculou também o de hidrogênio, pela massa da substância, e também a do oxigênio, dividido pela massa da substância. Tá certo? Opa, ficou feio pra caramba. Perfeito, então. E no fim das contas, o que a gente tinha feito mesmo? Olha só. A gente tinha escolhido o menor dos valores. Eita. A gente tinha escolhido o menor dos valores aqui e dividido todos eles, né? Então vejam que a gente pegou aqui do carbono e dividiu todos eles por esse exato mesmo valor aqui. Então o que no fundo a gente estava fazendo?
a gente olhou para esses 3 valores que tínhamos, né, essas razões entre o número de átomos pela massa total da substância, e falado, olha, esse aqui é o menor. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por eles. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Peguei o número de carbono dividido pela massa da substância e dividi pelo número de carbono dividido pela massa da substância. Tá? Se você ver essa fração, a massa da substância vai se cancelar. Então fica o número de carbono dividido pelo número de carbono. Tá? Quando a gente faz a mesma coisa com a massa do hidrogênio, ó, todos eles estão divididos pela massa da substância. E por isso ela vai se cancelar. E aí, por mais que a gente tenha pego as porcentagens de cada elemento, essa contribuição em relação ao total se cancela e aí fica só a relação do número de átomos de hidrogênio dividido pelo número de átomos de carbono. Tá? E a mesma coisa em relação ao do oxigênio, tá certo? Então, massa da substância dividido pelo número de carbonos dividido pela massa da substância. Tá? E isso aqui vai dar número de átomos de oxigênio dividido pelo número de átomos de carbono. Ou seja, no fim das contas, a gente está calculando a relação, né, a razão entre o número de átomos de um elemento com o de outro. Tá? Então, como a gente escolheu a massa do carbono, esse valor ele necessariamente vai ter que dar 1. Ou seja, a gente pega o menor valor que tem e coloca como padrão. Então, ele sempre vai dar 1. Quando a gente faz o mesmo cálculo aqui, no número de átomos de hidrogênio pelos de carbono, aí a gente viu que dava 5. Isso significa o quê? Que o número de átomos de hidrogênio é 5 vezes maior que o de carbono. Então, essa substância tem não é que tem 5 átomos absolutamente, mas é que vamos supor que essa molécula tenha 2 átomos de carbono. Então eu sei que vai ter 5 vezes mais átomos de hidrogênio, portanto 10. Tá? Lembrando que só com esses valores não dá para determinar a fórmula molecular da substância, só a fórmula mínima. E a gente viu também no exemplo anterior que essa relação do átomo de oxigênio e de carbono deu 1 também. Ou seja, é o mesmo, o número de átomos de oxigênio é igual ao número de átomos de carbono. Tá? É só você passar o número aqui de carbono multiplicando do outro lado. Aí você vai ver que o número de carbonos tem que ser igual ao número de carbonos. Aqui o número de hidrogênio tem que ser 5 vezes o número de carbono. E o número de oxigênio tem que ser o mesmo número de carbonos. Tá? E é justamente essas relações, pessoal, que estão ali nos índices da fórmula empírica, né? Da fórmula mínima. Eu tinha falado no início que é só escrever no resultado aqui então, que a gente entende esses índices como as proporções que tem. Né? Eu sei que para cada átomo de carbono tem que ter 5 átomos correspondentes, então tem que ser 5 vezes maior o número de átomos de hidrogênio em relação ao carbono, e é justamente esse valor, essa razão que esses índices estão indicando. Né? Por isso esse método vai dar os valores dos índices, tá bom? Então, essa primeira etapa aí, dividir pela massa atômica, é para você deixar apenas o valor dos números de cada elemento, né, do número de átomos de cada elemento, e depois você divide pela menor proporção para você chegar ao resultado das relações entre os números de átomos de cada elemento na fórmula. Perfeito? Bom, e agora passando para a fórmula molecular, como é que eu calculo? Bom, ela é um pouquinho mais simples, tá? É parecido. A gente vai precisar também das relações percentuais de massa de cada elemento. Só que aqui a gente já vai ter uma fórmula mais fechada, tá? E dá para mim um pouco mais intuitivo como funciona. Mas a gente também vai precisar da massa molar ou da massa molecular da substância. Então não basta você saber quantos % de cada elemento tem. Você tem que também saber a massa molecular, né, ou massa molar da sua substância, senão você não vai conseguir. Tá? Sem esse valor específico da substância, né, a gente vai ficar restringido a calcular os valores das relações, ou seja, da coisa que é pertinente à fórmula mínima, mas não a fórmula molecular, que já é exata, é um negócio absoluto. Tantos átomos tem aqui de carbono, tantos de ferro, enfim. E aqui eu tenho um exemplo de uma substância que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá certo? Como é que vai funcionar aqui então, pessoal? Já vou passar direto à fórmula, depois explico o porquê dela. Mas vamos supor então,
colocar utilizar essa nomenclatura, tá? Então eu coloco um C. Aqui embaixo eu vou colocar um IC, que é o índice de carbono, tá bom? É para facilitar a nossa leitura durante o exercício. Aí tem também um índice de hidrogênio e um índice de oxigênio aqui, tá? Como que eu faço para calcular esses índices aqui? É muito tranquilo, né? A fórmula é o seguinte: o índice do elemento X vai ser igual à massa molar da sua substância dividido pela massa atômica do seu elemento X, e isso multiplicando a razão percentual, tá? Da massa do seu elemento X pela massa total da substância. Tá? Então, se a gente quiser usar uma outra nomenclatura, né? Deixa eu só repetir isso aqui. A gente pode colocar aqui a massa percentual do elemento X. Tá? Eu não gosto muito de usar dessa forma aqui. Eu particularmente uso direto, porque essa fração ela vai dar em valor absoluto e eu já consigo enxergar direto como fração, tá? Mas se você tem dificuldade, pode usar esse valor aqui, né? Tipo, essa massa percentual do elemento X, tá? Então vamos fazer aqui na prática mesmo, pessoal. Vamos calcular aqui então o índice do carbono, tá? Então a gente substitui. Qual que é a massa molecular da substância química aqui? Ele não deu a massa molecular, só que ele deu a massa molar. Veja então, ó, anota aqui o valor. Massa molar dessa substância é 180. Ele colocou só 180, mas se é massa molar, você tem que saber que se trata de gramas por mol, tá bom? Ou mol menos 1. E aí você tem que lembrar que numericamente a massa molar é igual à massa molecular, tá? A única diferença elas são as unidades de medida, mas o valor absoluto, né, o número abstrato ali é igual. Então eu posso usar esse 180 aqui na massa molar, quer dizer, na massa molecular. Então 180 seria a unidade de massa atômica, só que, na verdade até dá para colocar aqui, tá bom? Vou colocar então 180U, unidade de massa atômica. Qual que é a massa atômica do carbono? Então você troca esse X por carbono. Ó, o exercício deu aqui, tá? Tá falando que é 12. Se você não lembra, né, ou se o exercício não deu, você vai na tabela periódica e veja. Tá? Então você vai colocar 12 aqui, unidade de massa atômica. E aqui, pessoal, a gente não tem os valores das massas individualmente, mas ele deu o valor da relação inteira. Tá? O exercício falou que a massa percentual de carbono é 40%. Então você substitui a fração inteira por 40%. Ou, é melhor, na verdade, colocar em valor absoluto nesse caso aqui. Se você quiser colocar 40. Na verdade, eu vou fazer com 40 para mostrar como é que faz, tá bom? E aí, agora é só fazer toda essa conta aí, tá? A unidade de massa atômica vai cancelar, vai dar um número adimensional, tá? E 180 dividido por 12 dá 15, tá? 15 vezes esse 40 vai dar 600. Só que é 600%. Lembra que esse porcento é uma fração, tá? E aí você vai ter, então, o resultado final tem que ser 6, tá? Então esse aqui é o índice do carbono. Olha só que interessante. Eu já sei que esse negócio aqui tem que ser o número 6, tá? O valor absoluto. Então se você fizer nesse caso aqui, pessoal, a conta para os demais elementos, você vai achar. Eu vou fazer aqui do hidrogênio aqui rapidão, para a gente ter... eu fazia de outra cor aqui. Então, ó, índice do hidrogênio. Do oxigênio depois eu vou colocar o resultado final direto. Tá? Então a massa molar da substância, a gente sabe que quer dizer, a massa molecular é 180, unidade de massa atômica. A massa atômica do hidrogênio é 1. E o exercício falou que a gente tem 6,72% de a razão, né? Entre a razão percentual da massa do hidrogênio em relação ao todo. Tá? Então se você fizer essa conta, tá? Esse resultado aí vai dar, só um instante, 1.209%, então você tem que dividir por 100, isso aqui vai dar aproximadamente 12. Tá? E lembre que isso aqui tem que dar um número inteiro. Tá? A questão é que a proporção do que o hidrogênio tem nessa substância, ela vai ficar uma dízima periódica, provavelmente, né? E como a gente tem que aproximar, aí ficam os números quebrados, mas índice é um número inteiro, então se aproxima por inteiro mais próximo. Então a gente encontrou o valor 12. Tá? Então pronto, esse aqui é o índice do hidrogênio.
Tá? Então eu já vou substituir aqui, ó. E já também do oxigênio eu vou trocar, tá? Mas deu 12. Se você fizer o mesmo procedimento para o oxigênio, você vai chegar a querer 6 também. Então a gente chegou nessa molécula C6H12O6, que é a glicose, tá bom? E como é que você faz para achar a fórmula mínima a partir dessa molecular? É tranquilo, é só você ver que esses números têm algum fator em comum, né? Eles são divisíveis, todos eles por 6, de fato é o MDC. Tá? Então você calcula o MDC dos índices e divide. Tá? Então 6 é o MDC, então você divide todo mundo por 6, vai ficar CH2O. Então veja, a fórmula mínima, pessoal, da glicose tem esse formato aqui, e a fórmula mínima pode ser igual para duas substâncias diferentes. Por exemplo, tem uma substância, né, que é o formol, e ele tem essa exata forma molecular, porque ele é um átomo de carbono, fazendo uma ligação dupla com oxigênio, e ele ainda tem 2 átomos de hidrogênio ligados nele. Tá? Então a fórmula molecular seria 1 de carbono, então C, 2 de hidrogênio, H2, e 1 de oxigênio, O. Então, no caso desse formol, tá? A fórmula mínima e a fórmula molecular são todas iguais. Tá? E a glicose tem a mesma fórmula mínima. Por quê? Porque a fórmula mínima é só uma relação de proporção entre os átomos, não o valor dos átomos absolutamente ali. Então tem que ficar bem clara essa distinção. Bom, pessoal, então, por que esse índice é calculado desse jeito? Tá? O raciocínio é até simples, só tem que saber manipular bem essas letras aí, esses termos matemáticos. Mas basta pensar o seguinte, olha, na minha amostra eu tenho um certo número de átomos totais, por exemplo, de carbono, eu vou colocar de X, né? Só que eu entendo o negócio, né? Se eu sei que a fórmula molecular tem um certo índice, então eu sei que o número total desses átomos desse elemento X vai ter que ser o valor do índice multiplicado pelo número das moléculas, ou seja, da substância que tem. Então, se eu calcular, olha só, nesses meus 2 quilos, por exemplo, dessa substância, eu sei que eu tenho, sei lá, 90 zilhões de moléculas dessa substância. Quantos que eu vou ter do elemento carbono? Olha, vai ter que ser o índice do carbono, né? Ou seja, quantos átomos de carbono tem em cada molécula, multiplicado pelo total de moléculas. Tá? Então, a partir disso aqui, eu consigo reescrever essa relação como sendo uma razão entre esses números. Então, vou dividir isso aqui. Opa, acabou dando errado. Tá? Então, o índice de uma substância vai ter que ser igual ao número do elemento dividido pelo número da substância. Tá certo? E aí, pessoal, você tem que pensar o seguinte, olha, tá, mas no meu experimento eu medi apenas as massas, não o número exato de átomos, né? Como é que eu relaciono o número de átomos com a massa mesmo? Você lembra, tá? O número total de átomos vai ter que ser a massa total do elemento dividido pela massa de um elemento só, ou seja, a massa atômica. Então, se eu pego o total e divido pela massa de cada um, isso aqui vai ter que dar o número de cada uma delas, né? O mesmo raciocínio vale para o número das moléculas da substância. É a massa total da amostra dividido pela massa molecular dessa substância. Tá certo? E aí, se você reorganizar essa fração, você vai chegar nesse resultado aqui, ó, massa molar da substância dividido pela massa atômica do elemento, multiplicado pela massa desse elemento dividido pela massa total da substância aqui. Tá? Em vez de MT, eu vou colocar M subs. Então é exatamente esse resultado em que chegamos, ó, aqui em cima. Tá? É literalmente o cálculo de uma razão entre o número de átomos do elemento em relação ao número da substância no total. Então isso aqui, para mim, parece um pouco mais fácil até do que a relação que tem a fórmula empírica. Né? Porque a fórmula mínima, né, ou em fórmula empírica, é uma razão entre o número entre os elementos. Né? Aqui o índice da fórmula molecular é uma razão entre o número de um elemento
em relação ao número de moléculas da substância, tá? Então tem essa pequena diferença aí que é muito importante saber para não fazer as coisas erradas. Mas enfim, isso aí é o que temos para falar de fórmulas, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que pode ser bastante confuso, ainda mais que eu tentei explicar o porquê das coisas, mas espero ter esclarecido, né? Às vezes vai precisar de um esforço a mais aí para entender como é que funciona o jogo. Mas é isso, beleza?